Olá, pessoal. Nós estamos hoje dando início ao podcast Véio Pode Tudo. Esse nome a gente criou fazendo uma brincadeira com o véio, que é muito utilizado hoje, né? A galera mais jovem, véio, e aí véio. E também porque muita gente de 50 anos mais e até com menos idade se acham velhos para fazer determinada coisa, investir em algo diferente, experimentar. Então a gente quis brincar justamente com o véio do velho e o véio dessa gíria que eu acho gostosa, eu acho intimista, e dizendo que pode tudo. Porque realmente a gente pode tudo, dentro de algumas limitações que a gente vem a ter com a idade, e até porque começamos a envelhecer desde que nascemos, né? Então, a gente pode ir se reinventando e aproveitando mesmo cada etapa. Tanto que agora eu, nessa altura da minha vida, meu marido Paulo, a gente começou... estamos nos reinventando, né? Justamente com o podcast. E o nosso público é justamente aquele público que a gente quer atingir, é o público maduro. É o pessoal de 50 a mais, eu sei que 50 a mais está muito batido, mas é. E até aqueles mais jovens que se identificam, né? E são assuntos importantes, serão assuntos variados. A gente vai falar sobre saúde, cuidados, sobre turismo, enfim. E até a gente quer também aproveitar e pedir para você que vai nos acompanhar, curtindo nossas redes sociais, se inscrevendo no nosso canal, dar suas sugestões também, sabe? Serão bem-vindas e eu acho que isso vai ajudar que a gente faça até um podcast mais rico, mais interessante, né, Paulo? É isso, Zeiva. Uma alegria muito grande fazer uma saudação, especialmente aos queridos e queridas que começam a nos acompanhar e tenho certeza que vão estar com a gente durante muito tempo. É uma alegria muito grande fazer alguma coisa na comunicação ao lado da Zeiva. Além de minha esposa e companheira, uma pessoa que eu admiro muito, pelo seu talento, pela sua maneira de expor as coisas, de encarar a vida. E é, assim, uma alegria muito grande, imensa mesmo. Eu já fiz praticamente tudo em rádio, não tinha podcast no meu tempo maior de comunicação no rádio esportivo. Rádio e televisão. E televisão também. Mas a alegria é grande e nós vamos fazer uma boa tabelinha, com certeza. E lembrando que o nosso podcast Véio Pode Tudo é uma parceria nossa com o Cristal Podcast. Isso mesmo. Não é verdade? Cristal Podcast. E é muito Espaço agradável, gostoso. Super agradável, no Cristal Shopping, que faz podcasts de muitas pessoas bacanas e importantes. E de muita qualidade. E de excelente qualidade. Com pessoas maravilhosas ali por trás da câmera, sorridente, querida. Isso. E a nossa produção também. Lógico. Muito especial com o Klaus. Com o Klaus Mosimann, que também está atrás das câmeras. Com os pitacos da Kéfera. Com Kéfera Buchmann, que também... direto de São Paulo. Lógico. Né? Pronto, apresentamos a família toda. Os cachorrinhos depois. Os cachorrinhos ficam por último, então. Quando vier um veterinário ou uma veterinária, com certeza. Elas poderão até participar do programa. Hoje a gente está aqui muito satisfeito porque o nosso primeiro convidado é o Dr. José Jorge Neto. E é claro que eu vou apelar para uma pequena colinha aqui, porque com a idade também a gente já não tem aquela memória, né, para decorar. Mas é o seguinte, ele é formado, é oftalmologista, formado pela Universidade Federal do Paraná, e ele fez residência médica na Bascom Palmer? Bascom Palmer Institute. Institute. Em Miami, na Flórida. Também é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Retrativa. Daí vou pedir para você explicar. Ele já foi presidente da Associação Paranaense de Oftalmologia
e está com mais de 40 anos atuando na área, né? Exercendo a atividade e fazendo muitas cirurgias, né, doutor Jorge? Então, ainda estamos ainda. Ainda, com certeza. Doutor Jorge, como o nosso público, a gente pensa, né, nesse público assim maduro, mas também existe a preocupação de se cuidar da visão desde a infância. Acho que até logo depois do nascimento, né? Exatamente. Porque antigamente as pessoas não tinham essa cultura, esse cuidado. A gente ia no oftalmologista quando a gente sentia, eu não estou enxergando direito, não estou conseguindo ler direito, então tem que ir, e ainda a gente chamava de oculista só, né? Mas eu acho que hoje, depois de muitas coisas que a gente vê, até mesmo o que a gente estava comentando da filhinha do Thiago Leifert e tudo isso, e até por uma experiência minha, só que com outro problema, eu acho que eu até queria que você dissesse para a gente qual a idade, e até porque os pais vão ouvir isso e os avós também. Então, qual a melhor idade após o nascimento para que já leve o bebê para uma consulta e tudo mais? Perfeito, Zé, perfeito. Eu só queria fazer uma introdução dizendo que achei muito interessante o nome, até porque eu você se enquadra? Eu me enquadro, eu nunca imaginei, há muitos anos atrás, né, participando de um podcast, né? Pra gente sim, pra gente. Que vinha do tempo lá Nós somos do tempo do Telex, exatamente, né? Do Telex, depois do fax, do celular. Então é muito gratificante para mim ter passado por toda essa fase da nossa vida da comunicação e tudo isso, né? Bom, entrando no assunto já diretamente, Zeva, hoje em dia mudou muito, né? O acesso das pessoas à área de saúde, mudou muito o conhecimento das pessoas. Até eu sempre digo que, para mim, já com 45 anos de formado, o advento da internet é uma coisa que eu achei fabulosa, principalmente no sentido de democratizar o conhecimento. Uhum. Então, hoje, a internet trouxe o grande trunfo para mim da internet, com todos os benefícios e alguns malefícios que ela também traz, mas o fato dela ter democratizado o conhecimento foi uma coisa fantástica. Ninguém imaginava que a gente ia chegar, vamos dizer, há 40 anos atrás, a gente ia chegar no ponto de estarmos aqui conversando e transmitindo conhecimento para quem quer que seja, porque hoje o acesso à internet é universal, né? Sim. Para entrar no tema, a criança hoje, quando nasce, ela já faz alguns testes. Tem o teste do pezinho e tem o teste do olhinho. Né? Então, o pediatra já, na maternidade, no berçário, ele já tem o primeiro contato e ele já tem vamos dizer assim, a capacitação para fazer alguns diagnósticos. Sabe que eu não sabia disso? O teste do olhinho. Porque quando a Kéfera nasceu, por exemplo, tinha o do pezinho já. Mas esse não. Então, ele já olha o olhinho da criança, vê o quê? Vê o formato dos olhos, a parte anatômica dos olhos e vê o que a gente chama de reflexo das pupilas, né? Tá. Então, a gente sabe que olhando na pupila, a pupila ela é pretinha. Você olha para o olho da pessoa e vê uma bolinha preta, que nós chamamos de pupila. Quando essa bolinha preta não está preta, seja num dos olhos ou nos dois olhos, o pediatra já faz a observação e já encaminha. Né? Já faz o que a gente chama de... E aí é quando aparece aquele branquinho? Isso é interessante, porque entramos especificamente na questão do retinoblastoma. Felizmente é um tumor muito raro. De todos os cânceres que a gente tem na infância, o retinoblastoma está entre os 2% a 3%. E felizmente por quê? Porque ele é um tumor extremamente maligno. É agressivo, então, muito agressivo. Então, quando você faz um diagnóstico de retinoblastoma, a primeira coisa que o médico tem em mente é: vamos preservar a vida da pessoa. A visão já passa a ser né, o segundo objetivo. Com o progresso da ciência, da medicina, de uns anos para cá, tem existido vários tratamentos para o retinoblastoma sem ser a enucleação. A enucleação é retirada do globo ocular. Eu ia perguntar isso. Agora, mas isso é em último caso, assim, né? Agora sim.
Mas quando eu comecei na minha vida profissional, você via retinoblastoma, já o diagnóstico era feito, já se tirava o olho. Nem e pensava. Aí colocava-se o quê? É uma prótese, um olho de vidro. Você tem um trocando, que à medida que a criança vai crescendo, o que estimula o crescimento da órbita, que é onde está alojado o globo ocular, é a presença do globo ocular. Sim. Né? Senão ela fica com uma, se for de um olho só, ela vai ficar com uma diferença, né? Falando no popular, vai ficar como se fosse uma cavidade. Uma assimetria. Do lado direito vai ficar um pouco diferente do lado esquerdo, dependendo do qual olho foi retirado. E, mais drasticamente, você pode ter nos 2 olhos. Né? E eu peguei isso de você fazer o diagnóstico numa criança, né, num dos olhos, e depois de algum tempo ela apresentar no outro olho. E você ficar naquele dilema. Mas tira-se já o olho, tira-se os 2. Se não me engano, isso é de 0 a 5 anos, né? É uma incidência maior. A incidência é maior, mas pode ser que aconteça também... Pode, é muito raro acima disso. Até os 3, 4 anos é o mais comum. Entendi. Então, hoje o diagnóstico é feito mais precocemente por causa do acesso que a população tem já no berçário. Sim. Eu tive a infelicidade de fazer o diagnóstico numa criança com 3 anos de idade, 2 anos e meio, 3 anos de idade, do interior do Paraná. Naquele tempo eu era médico do Instituto de Previdência do Estado, o antigo IP. E não hesitei, tirei o olho, né? Passaram-se 1 ou 2 anos, ela veio no outro olho. Poxa. E essa criança, eu fiquei muito preocupado, muito triste com aquilo. Mexeu muito. Eu entrei em contato em São Paulo com o Hospital AC Camargo, que é hoje, já há algum tempo, vamos dizer assim, a referência no tratamento dos cânceres em geral. E mandei a criança para lá, era um pessoal do interior com poucos recursos, a gente conseguiu encaminhar para lá, e naquele tempo eles fizeram a única coisa que existia, né, para não tirar o segundo olho, era fazer o que a gente chamava de braquiterapia, uma espécie de radioterapia localizada. Então uma equipe multidisciplinar colocava plaquinhas radioativas em cima por fora do olho, em cima da área do tumor. E essa criança, hoje é um adulto de 40 e poucos anos já, é meu paciente até hoje, ele mora no interior do Paraná, ele tem uma visão num dos olhos, que foi o olho preservado, aí em torno de uns 30%, 40%. Ele vive ainda, né? Ele tem uma visão que permite ele ser independente. E foi uma coisa que eu fiquei, porque é um dilema. Você sabe que é um câncer extremamente agressivo, rápido, a evolução é muito rápida, mata em pouco tempo. Você tira um olho e daí tem que tirar outro, e a família, e vai entender isso, né? E às vezes descobre um pouco tarde, né? Exatamente. Quando descobre mais cedo, ainda tem mais facilidade. A família tem que aceitar, né? Você tem que ter toda aquele lado psicológico para explicar, olha, é a vida, ou é a visão, ou é a vida, né? E esse é um caso assim icônico para mim, que realmente foi o que deu certo, e até esse ano passado ele esteve comigo aqui. Hoje ele é casado, tem filho, ele trabalha de frentista num posto de gasolina. Certo. É uma pessoa que tem toda ainda, com um olho só, com parte da visão num olho só. Até porque o cérebro dá uma compensada, né, doutor Jorge? Se você quiser, eu posso contar um fato interessante. Por favor. Que um velho professor nosso, aqui o brasileiro Hilton Rocha, que era uma pessoa conceituada no mundo todo, na oftalmologia dos anos 60, 70, ele contava um fato interessante. Ele tinha muito contato com o pessoal, Hotel Dia de Paris, que eram os franceses, né? E ele conta uma história, sempre falava para a gente nisso. Eu estava no hospital e fiz visita nos pacientes, e a hora que eu saí do hospital, que eu ia sair, era um estudo de cegos, né? Tinha um cego para me acompanhar, para me levar até a saída, me despedir dele, né? E estava sem luz nos corredores, era muito escuro, o ambiente era um hospital antigo e tal. E esse cego disse que caminhando, correndo pelas escadas, andando. Aí ele chegou uma hora que o professor disse para ele: escuta, me espere um pouco, que eu não estou achando aqui como te acompanhar. O teu pique é demais para mim. Aí ele vira para o professor e diz: desculpe, eu esqueci que o senhor precisa de luz. Que o senhor precisa enxergar alguma coisa, olha só sempre que contava esse fato. Eu tenho uma lembrança muito grande, eu comento às vezes com a Zeiva, já comentei publicamente isso no rádio, que o nosso saudoso Dirceu Greser, que nos deixou há tantos anos, 1983, ele tinha uma ligação muito grande com o Instituto Paranaense de Cegos. Então ele costumava dizer assim: vocês não enxergam com os olhos porque vocês enxergam com o coração. Exatamente. Não resolve o problema, mas é bacana. Eu queria fazer duas colocações com o doutor José Jorge Neto, nosso querido doutor Jorge.
o nosso podcast, Velho Pode Tudo, também me representa muito, porque eu fui muito amigo e com muito orgulho do Dr. Nelson Jorge, Sim, meu pai. o pai do Dr. Jorge, para ver como eu fui amigo do pai, hoje sou amigo do filho, sou amigo dos seus irmãos, também, né? Meu pai era um apaixonado pelo futebol, né? E um apaixonado atleticano, inclusive. Mas essa história do Atlético, se você quiser, eu te conto por quê. Aí depois eu vou te É uma coisa interessante, está nos anais do futebol do Curitiba, inclusive, do Curitiba Futebol se Clube. vai contar. Então isso era uma coisa que eu queria falar e que me sinto representado por ser da velha guarda também, né? E ter assim lembranças muito bacanas de muita gente no passado, e um deles é o Dr. Nelson Jorge, que já nos deixou há tanto tempo, mas que ainda continua morando no meu coração. 24 anos vai fazer 24 agora. anos. Olha só, que aliás o Paulo é uma pessoa que conhece Curitiba inteira, né? Sem dúvida. Você sai Curitiba conhece o Paulo. Conhece o pedaço, Paulo. Né? Você sai na rua, ele parece candidato em época de eleição. Ele conhece todo mundo. E é muito bom, porque vem da vivência dele, né? Então, por isso que a gente fala, Paulo, você conhece alguém dessa área? Ah, conheço, tem alguém que tal. Isso me faz lembrar algumas coisas, mas sempre interessante. Só pedir uma pausinha para o Dr. Jorge, para a gente lembrar e pedir para que as pessoas se inscrevam no nosso canal, está aí na telinha, o nosso canal no YouTube, Velho Pode Tudo. E nós esperamos a participação de vocês, não só com a inscrição, nos acompanhando nos diversos episódios, mas também mandando sugestões, como a Zeiva falou no início, e comentários sobre os nossos episódios, sobre as nossas conversas com os nossos convidados. Até porque a gente pode deixar de tocar em algum assunto que seja de interesse, né? E por isso a gente conta com a participação nas redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube, nas Facebook, plataformas, no Face. Aliás, estão os insetinhos. Eu também pretendo abrir caixinha de perguntas lá no Instagram, no meu, por enquanto, e também no do Velho Pode Tudo, para que as pessoas interajam. Eu acho que esse ponto é o mais importante. Essa interação, essa troca. Se quiserem criticar alguma coisa, critiquem. Se quiserem acrescentar, acrescentem. A gente só não aceita ódio por ódio. Daí haters não são bem-vindos. Deixa eu fazer uma colocação agora, uma pergunta para o meu amigo Dr. Jorge. As pessoas com 50 ou mais, normalmente, talvez os homens reajam um pouquinho. Não gostam muito de ir a médico. Mas as senhorinhas, eu sei, nossas queridinhas gostam de ir no médico. Uma pessoa com 50, 60 anos de idade, daí para mais, ela deve ir com que frequência no oftalmologista? Olha, Paulo, a oftalmologia é uma especialidade muito interessante. Só para fazer um parênteses aqui, ela é considerada a rainha das especialidades. Ela foi a primeira especialidade médica que surgiu com o nome especialista em oftalmologia, né? E o que ela faz de bom? Todos nós, ao redor dos 40, 50 anos, passamos pela fase de não enxergar bem de perto. Então, a história do seja braço, homem, né? seja mulher, né? Então, e hoje em dia, como a maioria das pessoas no mundo sabem ler, sabem escrever, são letradas, elas vão enfrentar essa dificuldade. Né? Diferente de quando não se sabia ler, quando a humanidade não lia. Vem aí o primeiro óculos para enxergar perto. Isso faz o quê? Faz com que a pessoa, ao redor dos 40, 50, 55 anos, procure um oftalmologista. E o Brasil tem uma coisa muito interessante que muitos países do mundo não têm. Aqui o oftalmologista é o responsável pela saúde ocular da população. Em alguns países da Europa, no próprio Estados Unidos, existe a profissão de optometrista. O que é o optometrista? O optometrista é uma pessoa formada também, né, na faculdade de optometria, mas não é médico. Então ele olha os olhos, vamos dizer assim, como uma peça à parte. Já o oftalmologista, ele faz o curso de medicina, a oftalmologia é só um detalhe lá no final. Então, quando ele a pessoa se obriga a ir no oftalmologista, porque obrigatoriamente no Brasil ele precisa de uma receita médica para comprar um óculos, ele passa por um exame médico, oftalmológico, mas primeiramente um exame médico. Aí o oftalmologista olha o fundo de olho, onde faz tem a possibilidade de detectar uma série de doenças. Né? Eu detectei muito diabetes, que a pessoa nem sabia, né? Uma hipertensão arterial, que são as doenças que não têm dor.
Então a pessoa não procura o médico, mas ela procura o oftalmologista porque ela não está enxergando bem, ela quer ler. Né? Ou quer passar no Detran. É como o glaucoma, que também esse é um outro fator também. Então, quando ele faz o primeiro exame, que geralmente, né, as pessoas com menos acesso à medicina, elas vão fazer ao redor dos 40 anos, 50 anos, porque elas precisam ler e não conseguem. Mesmo aqueles reticentes, como você falou, os homens. Né? Ele pode não procurar o médico, mas se ele não conseguir ler o jornal dele hoje, o celular, ele vai procurar o oftalmologista. É a hora, é a oportunidade que o oftalmologista tem de fazer diagnóstico, de encaminhar, de conversar. É aquela velha história, quando a água bate, né? É. Daí... Então, isso é uma coisa no Brasil que poucos países do mundo têm. Né? A possibilidade da pessoa procurar um médico para resolver um problema de visão. E você diz que foi o primeiro porque antes existia a imagem do clínico geral. Né? O médico, mas é que a pessoa às vezes não vai no clínico geral. Né? E aí o oftalmo foi o primeiro Foi a primeira especialidade. ficar... A oftalmologia ela surgiu lá na Alemanha, no século XIX, né? Porque como é que funcionava? Na verdade, a optometria, que era a medição da refração do olho, surgiu antes. Por isso que esses países mantiveram a optometria. Tá. Então, como é que era feita a coisa? As pessoas iam... o optometrista, eles faziam um conjunto de lentes numa caixa e as pessoas iam experimentando as lentes. Qual que fica melhor? Para poder enxergar. Bem rudimentar, né? E eles desenvolveram na Alemanha, eles desenvolveram a optometria, desenvolveram, né, como fazer as lentes, como receitar as lentes. Só que a optometria ela é restrita à função visual, à medida do índice de refração do olho. Quer dizer, uma receita de óculos. E quando ele vai no oftalmologista, a receita de óculos para nós oftalmologistas é o objetivo do paciente, mas não é o nosso principal objetivo. É examinar o olho. E o olho é o espelho do organismo. Né? Então você consegue detectar um diabetes, uma hipertensão arterial, né? Alguns tipos de anemias e uma série de doenças que estão ali. E o paciente, daí no caso nosso é o paciente, porque do optometrista, ele não é o paciente, ele é o cliente. Né? E o paciente tem a oportunidade de ser encaminhado, de ser feito um diagnóstico. Então, o Brasil na frente sai na frente disso aí. E a oftalmologia no Brasil é uma honra eu falar isso, é um prazer, é muito desenvolvida e respeitada no mundo inteiro. Que bom, né? Como ciência. Tem uma amiga minha que morava fora e ela deixava para fazer os exames aqui. Porque ela disse que na Europa era terrível. É como a nossa odontologia. Né? Também. Então tem nuances assim da evolução da humanidade e da ciência que o Brasil soube, né, pegar essa parte e desenvolver de forma brilhante. Que bom, então, né? Então nós, oftalmologistas brasileiros, somos muito respeitados no mundo todo. Que bom. Né? E vem muita gente de fora, então, fazer tratamento aqui. Há muitos anos já os intercâmbios, né? Então, apesar de sermos um país pobre, onde o acesso ainda é limitado, e a oftalmologia é uma ciência cara, porque nós dependemos muito de equipamentos, e os equipamentos, a tecnologia vem de fora, nós temos o conhecimento, temos não tem como fugir mas a tecnologia é importada. Né? Os equipamentos todos nossos, né? Os lasers que a gente usa tanto aí, é tudo importado. E o acesso à população a esses equipamentos, às vezes é difícil. E os médicos que trabalham, vamos dizer, nas áreas menos favorecidas são heróis, porque faz-se muita coisa. Né? Faz-se muita coisa com pouco que a gente tem de recurso. Sim. E isso faz com que o país seja respeitado no mundo todo, né? Na área da oftalmologia e em outras áreas da medicina. Posso fazer uma perguntinha, doutor Jorge? Sim. Existem estatísticas, assim, agora já falando das pessoas com idade um pouco mais avançada, de 75, 80, para 90, daí para fora, dos problemas mais frequentes que são detectados nessas consultas do oftalmologista? Sim, Paulo. Você veja uma coisa, né? Como a oftalmologia, ela é uma especialidade que ela abrange, né, muito conhecimento médico. Então você pega, nós estamos falando do retinoblastoma. Né? Hoje o pediatra vê no berçário. Então o pediatra encaminha para o oftalmologista, porque o diagnóstico de pupila branca ele tem que ser diferenciado. E isso já no berçário até do pessoal que está lá na rede pública. Sim, infelizmente hoje nós temos que né, considerar isso também. O nosso SUS ele é um sistema que, não em todo o Brasil, infelizmente, mas é um sistema que funciona em muitas partes do Brasil, funciona muito bem. Né? Tem todos os méritos do SUS.
E ele faz o diagnóstico no berçário. Uma leucocoria, que é o termo médico para pupila branca, né? Ela é feita no berçário e tem que diferenciar se é uma catarata congênita, que na maioria dos casos é uma catarata congênita, felizmente, que tem um prognóstico um pouco melhor, bem melhor, porque é uma questão visual, né, da função do olho. Ou é um retinoblastoma, né, que felizmente é 2 a 3% das leucocorias. Então já é feito esse diagnóstico no berçário pelo neonatologista. E hoje em dia até a enfermagem, ela tem já um conhecimento sobre isso, aí encaminha para o oftalmologista, porque para fazer o diagnóstico de retinoblastoma, precisa de exames mais sofisticados, né? Aí você faz uma ecografia do olho, você tem que fazer, às vezes, uma fundoscopia com a pupila dilatada, aí já entra na área da especialidade de oftalmologia. E o SUS oferece esses exames todos, então? Oferece. Oferece, é muito bom isso aí. Que bom, né? Porque daí que vai partir para o tratamento. tratamento Quanto certo. mais precoce o atendimento, mais chance de recuperar a visão, de preservar a visão. Lógico. Então, na primeira infância já tem isso. O diagnóstico que é feito também, já às vezes até em nível de berçário, é o glaucoma congênito. Todos nós lembramos do primeiro filho do Roberto Carlos, não sei se vocês lembram, nós que somos os velhos que podem tudo, podemos falar nisso também. Sim. Podemos. Aqui vocês pode lembrarem tudo. Lá nos anos 60, né, que o primeiro filho, até acho que era Segundinho que chamava, nasceu com glaucoma congênito. E numa época em que o tratamento do glaucoma congênito era muito assim, difícil de ser feito, não se tinha muito, tinha-se o conhecimento da doença, mas não se tinha um approach tecnológico muito grande para trazer um bom resultado. Eu acho que ele é quase cego, né? Eu não acompanhei. Pelo que eu lembro, assim, bem grande. Então esse também é um diagnóstico feito já, né? São as malformações da infância, né? As doenças heredofamiliares, né? E a oftalmologia é muito rica nesse aspecto. Depois vem a idade pré-escolar e escolar. Muitas vezes estava falando, é interessante que o diagnóstico da falta de visão, às vezes, era feito na escola. Antigamente tinha pouca gente na escola. O aluno que ficava lá no fundo percepção também, até da professora. Porque a professora sabia mais do que os pais. É verdade. Porque a criança acha que todo mundo enxerga como ela. Se ela enxergar pouco, ela acha que o mundo é daquele jeito. Só para fazer um parênteses, tem um fato interessante de uma criança que uma vez receitamos um óculos para ela, e daí a mãe voltou, era míope, alto míope, não me lembro agora o grau dela. Aí a mãe voltou no consultório para conferir o óculos, dar a sequência da consulta, e a mãe me contou uma coisa interessante. Ela disse: nossa, quando a criança pôs óculos, nossas árvores têm folha. Olha, pecado. Porque ele só via a folha das árvores quando ele chegava bem pertinho. Aí ele conseguiu enxergar. Então, como a população tinha pouco acesso à escolaridade, os diagnósticos não eram feitos. E os míopes, que só têm visão boa para perto, eles desenvolviam capacidades mais intelectuais e mais de visão próxima, artesanato, essas coisas, né? E os olhos normais, os hemétropes, daí tinham mais chance de desenvolver as outras profissões, as outras atividades da vida. A pré-escola e a escola hoje faz já os testes, e até hoje muitas crianças são encaminhadas para os oftalmologistas através da escola. Hoje eles já fazem, acho que lá no primário, né? Bem lá no início. Porque a criança às vezes era taxada de preguiçosa, que não queria estudar, ela não enxergava. Ou que não queria nem copiar o que estava lá, mas não estava enxergando, é verdade. Mas isso daí então, são nuances da oftalmologia, estão muito interessantes. Doutor Jorge, para arrematar esse seu comentário, muito bom, por sinal, essa sua resposta. E para os nossos veinhos, o que pega então, mais veja, e a partir de quando? Veja, o jovem adulto, as doenças oftalmológicas, né, no adulto jovem, até os 40 anos, dos 20 aos 40 anos, pouca coisa acontece, exceto os traumatismos, as doenças desencadeadas como complicações de outras patologias, né, mas pouca coisa acontece nos olhos. A partir dos 40 anos começa essa dificuldade, é o braço curto. Aí é só ladeira abaixo. Aí é só ladeira abaixo. Né? E veja como isso também é interessante. Se nós considerarmos nossos avós, nossos bisavós, a necessidade visual de uma pessoa de 60 anos, né, há 100 anos atrás, era muito pequena, porque ela ficava brincando com os netos em casa, ela fazia comida. Né, não ficava no computador, exatamente. No celular, então, na televisão. Pequenos vícios de refração, pequenas alterações visuais passavam desapercebidas.
Né? Hoje, eu tenho pacientes com 90 anos que querem dirigir. E dirigem, tiram a carteira de motorista. Né? Hoje eles querem o velho, né? Tô dizendo, o velho pode tudo. Quer ir no futebol, quer assistir o futebol na televisão, vendo o placarzinho que tem lá em cima. Entende? Quer dizer, são pessoas que... Não quer perder nenhum detalhe. Não, e estão trabalhando, E são pessoas também que, às vezes, os filhos, os netos moram em outro país ou em outra cidade. Sim. Eles querem aprender tudo ali no celular para manter esse contato, para fazer videochamada. O casal de pessoas de uma idade mais madura, como a gente gosta de dizer, ele, para viajar, esse casal, sozinho, ele tem que estar com uma visão em dia. Perfeito. Senão, como é que ele vai enxergar um portão de embarque? Exatamente. E os aeroportos têm tanta escada. E o númerozinho do voo lá. O número pequenininho do voo, né, doutor? Então, né, Paulo, veja como as coisas vão... A humanidade, eu acho isso fantástico, né? Como as coisas vão evoluindo à medida que a água vai chegando no pescoço. Aí perguntam para a gente no consultório, é muito comum isso. Todos nós vamos ter catarata? Vamos. Se nós vivermos 115, 120, todos vamos ter catarata. Assim como os animais, os cachorrinhos também têm, o cavalo. E tal. Alguns mais precoces até. Não, outros, é que a necessidade de visão hoje é diferente. Quer dizer, uma pessoa com 75 anos, 80 anos, há 100 anos atrás, ela tinha catarata? Tinha. Precisava operar? Muitas vezes não. Porque a necessidade visual dela era... Pelo ritmo de vida que ela tinha... Agora, hoje, você tem 75, 80 anos, você vai no Detran e ele tem que ler, se você quiser tirar a tua habilitação, você tem que ler aquela letrinha. Que é a mesma letrinha que é mostrada para o jovem de 20 anos, que está tirando a primeira habilitação, é a mesma. E é engraçado porque eles exigem que você leia um negocinho ali, que você precisa de um microscópio, de uma lupa. Então, o que acontece? O número de cirurgia de catarata aumenta no mundo todo vertiginosamente, porque o idoso hoje pode tudo. Então, ele, para poder tudo, ele tem que enxergar bem. Propaganda. Né? Mas Aí é aquela resposta, não, nem todo mundo precisa operar catarata, a não ser aquele que quer enxergar bem, que precisa enxergar bem. Os nossos internautas e telespectadores estão vendo que o doutor Jorge não usa óculos. Não, eu uso, está aqui, ó. Mas é uma particularidade, isso é uma particularidade minha. Pois mas não usa durante o programa, embora não esteja lendo, né? Mas eu leio as letras grandes, né? Mas esses são detalhes técnicos da visão, que daí a gente vai se estender muito. Eu acho que a gente ficar nessa parte mais objetiva... Quem sabe um segundo papo a gente vai abranger outras coisas também. A oftalmologia é uma especialidade extremamente abrangente. Ela é uma coisa assim... E é isso que fascina. Todo oftalmologista que eu conheço é apaixonado pela profissão, porque é uma infinidade de coisas, a evolução é muito rápida. Sim. Né? Eu tenho 45 anos de formado, aquilo que eu aprendi quando eu fiz a minha residência é totalmente diferente hoje. Eu ainda operava catarata quando você tirava totalmente o cristalino inteiro e você usava um óculos em torno de 15 graus, 13 graus para poder enxergar, e sem aquele óculos você não enxergava. E a visão através daqueles óculos não era tão adequada. Então a gente só operava a catarata até os anos 70, 80, com pacientes com visão muito ruim. Mas porque a melhora da visão não era... Adiantava. A cirurgia de catarata, às vezes, tem 5 mil anos de história. Por isso que ela é hoje a cirurgia mais realizada no mundo. Em números de cirurgia. Interessante isso. É muito interessante. Né? Curioso. A história da catarata é muito interessante, que é a história da visão e da evolução do ser humano. Os antigos egípcios já operavam catarata. Eles introduziam um bambuzinho. Imagina um método, bambu. Né? E eles empurravam aquele cristalino que estava totalmente opaco para dentro do olho. E a pessoa voltava a enxergar. Claro que não era a visão que a gente tem. Doutor Jorge, mais barata essa, quem muito sabe, mais barata, né? Não tinha começar tecnologia. A comprar uns bambuzinhos. Era só um bom bambuzinho ali para você, né? Nossa, e para ele ter essa era o cirurgião, essa firmeza, né? Porque hoje vocês têm os microscópios. Não, hoje é né, as lentes que facilitam. Tem aí uma pauta, vai dar sequência nesse bate-papo, só quero lembrar para vocês dois e para quem está nos acompanhando. Sabe que nós já atingimos metade do programa, vê como o papo agradável, que maravilha, passa rápido, às vezes as pessoas nem percebem. Né? É verdade, é verdade. E quando você conversa assim, de uma forma descontraída e bacana, e vocês trazem muito bem isso, eu estou falando de uma... Né, numa mesa de bar, tomando uma cervejinha com os amigos. É bem isso aí, né? Como não temos a cervejinha, vamos vai de água. E é como eu sempre digo, é a única coisa que eu sei fazer.
na vida, né? É oftalmologia. Lógico. Então, eu estou bem à vontade, porque tem muita história da oftalmologia, muita coisa interessante. Né? Por exemplo, uma coisa que talvez ninguém nunca lembra disso. Por que o homem desenvolve a visão binocular e nós temos 2 olhos na frente? Porque o homem é predador, né? Nossos olhos foram desenvolvidos para caça. E você precisa da estereopsia, você precisa da visão dos 2 olhos. Já o animal que pasta... Sabia disso? Né? Precisa, experimente ficar com um olho só. Não, mas... Se você nascer com um olho só, o cérebro te desenvolve capacidades, mas se você perder um olho na fase adulta da vida, é um problema muito sério. Lógico. Mas o mundo mudou, hein? Temos as mulheres caçadoras hoje. Tá vendo? Graças a Deus. A evolução da espécie humana. São os animais, né? São os animais. Lógico. A águia tem os olhos na frente. Mas já o animal que pasta, ele tem os olhos aqui, porque ele vê o predador chegando por trás. Então ele não tem visão, né, de profundidade, mas ele tem campo de visão muito maior que o nosso. Então, tem mas se bem que a gente ia ficar bem feinho, né? Já imaginou um olho de cada lado aqui? Mas o certo, vamos dizer assim, se a gente não precisasse, era ter um só no meio da testa. Mas né? sabe o que eu gostaria? Entendeu? De ter um aqui atrás, ó, principalmente vendo? hoje, para andar na rua, para a gente ver se não tem alguém suspeito atrás. Mas já desenvolveram as câmeras de ré dos automóveis? Quem sabe a gente vai ter no né? óculos aqui. Pode ser um princípio a ser utilizado. Tem muita coisa aí para evoluir. Mas também eu sei que a gente tem um olho diretor, né? Tem. Nós chamamos de olho dominante, né? Porque eu lembro, eu fiz curso de tiro, né? Sim. E o professor justamente mandava a gente ver qual que era o olho diretor, que era justamente, que é o dominante, para poder fazer a mira, né? Para você ter uma ideia, hoje em dia não tem mais buraco de fechadura, mas antigamente dizia, olha, qual é o olho que você olha no buraco da fechadura? É o teu olho dominante. Um homem preocupado que tem uma mulher que atira bem. Isso aí, e hoje em dia também não pode olhar em buraco de fechadura, que já é assédio. Já é assédio. Então, voltando naquilo que o Paulo estava te perguntando, a catarata, para uns chega mais cedo, para outros mais tarde, né? Vai depender do organismo, mas o sintoma é aquele mesmo que todo mundo já sabe. Começa a ficar embaçadinho, é hora de dar uma olhadinha. De procurar o oftalmologista. Agora, a catarata também tem outros fatores. Eu citei para você a catarata congênita, né? Existem também fatores genéticos, quer dizer, são famílias que têm tendência a ter catarata, né, mais precoce. A gente chama hoje até de catarata congênita tardia, que já acontece no adulto jovem. Tem doenças que desencadeiam o diabetes, né? Todo diabetes tem mais propensão à catarata. Pessoas que tomam corticoide durante a vida, o corticoide, um dos efeitos colaterais em excesso, da cortisona, né? É a catarata, né? O excesso é uma coisa muito relativa, né, Zé? Vai depender do organismo também, da absorção do organismo. Que é pouco para um, às vezes é muito para outro. A influência, isso é muito importante. Porque a nós falta somos do organismos uso. únicos, Sim, né? únicos. Não é linha de montagem. E cada cirurgia de catarata é única. Cada uma é diferente. Um olho é diferente do outro para você operar. Até a estrutura dele, né? Pode ter uma curvinha a mais, Nós uma temos nuance o tabagismo é um fator desencadeante de catarata, além de outras doenças oculares do idoso, né? Ou até mesmo a cirurgia de glaucoma, que também faz qualquer cirurgia intraocular, qualquer cirurgia que você abrir o olho para fazer, um glaucoma, um transplante de córnea, ele é mais cataratogênica, né? E também a incidência do raio ultravioleta. Então, o uso de óculos escuros você sabe que isso eu cuidava muito, né? Os lavradores tinham muita catarata. Eu catarata. sempre cuidei muito, de sempre sair no sol com óculos de sol. E óculos que tenha o filtro certo. Porque não adianta comprar qualquer óculos, que daí vai até fazer mal, né? Porque onde é que o óculos escuro faz mal? Às vezes o óculos escuro ele mascara uma doença ocular. Porque a pessoa tem a fotofobia, que é essa aversão à claridade, né? E com óculos escuros ela deixa de ter, e ela vai se adaptando àquilo. Mas não posso, eu tenho que estar sempre com óculos escuros, e às vezes tem uma outra coisa ali, né? Mas o que eu ouvia é também assim, até me corrija se eu estiver errada, mas que se você colocar um óculos escuro que não tenha aquela... o filtro certo, adequado, ele vai
fazer com que a pupila dê aquela relaxada e aí é pior ainda porque o raio vai entrar. Né? Entra o que nós precisamos eu já sou uma na verdade, pseudo-oftalmo. Mas também, né? Tantos anos, né? Eu vou aceitar, pode marcar consultas também para mim, por favor. De consultório, né, doutor Jorge? Isso aí, né? Mas isso é bem por aí. Não precisa, o óculos não precisa ser muito escuro. Né? Se você precisa de um óculos muito escuro, alguma outra coisa está por trás. O que ele precisa é ter o filtro ultravioleta, né? Dos raios ultravioleta. Esses são os raios danosos para o olho. E hoje, por legislação, toda a lente, mesmo a lente incolor, essa que você está usando, ela tem o filtro UV. Deve ter, se você comprou, né, uma lente boa, aprovada pela Anvisa, por todos os órgãos competentes, ela tem o filtro numa UV, boa né? ótica e tal. Isso aí, a pessoa importante. precisa estar atenta. Já estar atenta. Precisa estar atento para não usar a qualidade da lente que ela está usando. Um óculos que jogue contra ele. Vamos dizer. Exatamente. Em vez de ajudar, vai atrapalhar. Então é o cuidado na ótica que vai, o profissional que vai visitar também. O tipo de lente que é melhor, até daí a armação oftalmo, confortável, né? Armação porque às vezes a pessoa não consegue ficar com óculos, não é porque ela não gosta, mas a armação está ruim. Né? É verdade. Ela tem que ficar tipo aquelas que formam aquelas valetas aqui em cima do nariz, me dá até um nervoso quando eu vejo aquilo, porque imagino a dor, né? Mas hoje a gente tem uma gama muito grande de armações. Isso faz com que a pessoa sempre ache uma aqui. Que encaixe no formato do rosto. Tem, tudo, né? Bom, eu sou uma apaixonada por óculos. Seu óculos, por sinal, hoje sempre foi. Gostou? Se quiser comprar, depois a gente vê aí o precinho bonzinho. Nós estamos conversando com o Dr. José Jorge Neto, nosso querido amigo oftalmologista. Muito obrigado. E vocês que estão nos acompanhando podem se inscrever no nosso canal do YouTube. Velho se inscreva, deixe seu like, deixe sua sugestão. Dê o positivo, né? Compartilhe. Isso. E você também pode enviar sugestões, nos acompanhar. Estão aí também as informações nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e através das redes fazer seus comentários, as suas sugestões, que serão sempre muito bem-vindas. Porque a gente, por mais que que a gente pense a respeito de todos os assuntos, como essa conversa gostosa que a gente está tendo hoje aqui com o Dr. Jorge, sobre a área de oftalmologia, a gente, nessa troca, né, com vocês, fora tudo aquilo que a gente já pensou, as áreas de pessoal que a gente vai trazer como convidado e tal, as sugestões sempre vão ser bem-vindas. Essa troca vai ser muito importante. O importante, Dr. Jorge, dentro desse raciocínio muito inteligente da Zeiva, como sempre. Obrigada. De nada. É que a gente quer, o médico quer, nós, como comunicadores, queremos que as pessoas tenham qualidade de vida, especialmente as pessoas que já plantaram tanto na vida, que são experientes, que trabalharam muito, que orgulharam as suas famílias com o seu trabalho, com o legado que às vezes deixam, mas que aproveitem em vida e que tenham todos qualidade de vida. Qualidade em todos os sentidos, vida. Né, doutor Perfeitamente, Jorge? perfeitamente. Qualidade e é uma vida. coisa interessante, né, Paulo e Zeiva? Eu acho que hoje em dia a aposentadoria, saindo um pouco da área da oftalmologia, a aposentadoria provavelmente daqui a uns anos vai ter que ser retardada um pouco mais, né? Porque muitas vezes a pessoa se aposenta na época que ela tem a maior capacidade de doar. Fale baixo, doutor Jorge, porque se o INSS escutar, descobre, né? Por favor. Ainda bem que a gente já se aposentou. Eu também sou. Um trio de aposentados. Eu posso falar. Mas você chega numa certa fase da vida que você, até uma certa fase, você só traz as coisas para você. A partir de um certo momento você tem capacidade, já tem condições de contribuir. E muitas vezes a pessoa, né, se aposenta numa época que ela já poderia estar começando. Num auge até, exatamente, né? E a pessoa, nessa condição, ela precisa enxergar tudo que de melhor a vida oferece. Eu acho que a visão é uma coisa fundamental, né? A audição também. Porque quando falha a audição, a pessoa também pode se isolar, tem toda essa dificuldade que a gente sabe, né? Só que a informação que a gente recebe do mundo exterior,
né? Cerca de 70%, 80% é através da visão. É através da visão. Né? Agora, a audição também, a pessoa... Existem até, como é que eu vou dizer assim para vocês, pesquisadores, estudiosos do assunto, né? Quando se fala no sentido, nos órgãos dos sentidos, que às vezes a audição isola mais do que a própria visão. Uhum. E a pessoa também que não escuta, ela não fala direito. Porque a gente vê justamente a pessoa que não isola escuta, muito. ela começa muito a ficar grave. até com medo de participar de uma exatamente, conversa, porque ela... Mas será que foi isso que eles falaram? Eu dizia para a Zeiva, eu acho que ontem ou anteontem, que o meu pai, seu xará, seu José, ele estava com um problema auditivo. O aparelho já tinha passado o seu ciclo. Ele conquistou um novo aparelho. E sabe qual foi a primeira reação? Até emocionante. Eu estou ouvindo a minha voz de novo. Fazia tempo que eu não ouvia a minha voz. E ele andava se isolando um pouco mais. E você veja, Zeiva, que a perda da visão, por ser uma coisa assim tão grave, tão, né, difícil para o ser humano enfrentar, ela fez uma série de evoluções durante, né, do conhecimento humano, como o Braille. As pessoas foram se adaptando à perda de visão mais facilmente do que a perda da audição. A perda da audição só de uns anos para cá que os aparelhos foram desenvolvidos, os implantes cocleares. Então, existia pouco recurso para a pessoa que não escutava. E o recurso para o cego já vem de muito tempo, já vem de 200 anos para cá, evoluindo bastante. Né? Hoje você tem, por exemplo, acessibilidade ao cego, mas eu não sei te dizer se tem acessibilidade ao surdo total. Mas depois que eu vi uma reportagem ele também... não pode atravessar a rua, porque se ele não escutar alguma coisa aí, o cego, hoje ele vai com a... Né? É verdade. É complicado isso, né? A gente tem que pensar um pouco nisso. Existe o acompanhante de cego ou deficiente visual, mas não existe para quem tem problema auditivo, né? Exatamente. Isso é uma verdade mesmo, que vem à tona aqui nesse nosso bate-papo. O cego lê um livro, escuta um livro, né? Sim. Então ele vai em todos os setores, ele vai ganhando, vamos dizer assim, condições de ter uma vida mais normal. E o surdo, muitas vezes, aquele que nasce surdo, ele nem falar ele aprende, né? Porque ele não ouve a própria voz, ele não tem como, né? Então são coisas que realmente temos muito a evoluir. E participa de uma conversa com família, com amigos numa sala, e aquele burburinho que já atrapalha, e a pessoa fica totalmente deslocada, porque ela não está entendendo nada do que as pessoas estão falando. É um momento, sim, até que dá uma certa agonia, né? Para a gente, quando a gente vê uma situação assim, a gente já nota até aquele olhar mais vazio da pessoa, né? Quando ela não está ausente, ouvindo, né? Porque ela realmente está ausente. O acompanhamento, doutor Jorge, da pressão ocular, que é uma coisa assim que antigamente também não faziam, né? A gente ia no oftalmo, a preocupação era ver o grau que ia precisar, no caso de criança e tal, já para a escola, né? Mas hoje todas as consultas têm a medição lá para ver enquanto está essa pressão ocular, né? Eu ouvia, até quero que você confirme, a medida limítrofe é até 20? 20 milímetros de mercúrio é um número. Assim, na verdade, não existe um número mágico, né, Zé? O que acontece? Por que se mede a pressão ocular? Porque o principal sintoma do glaucoma, vamos dizer assim, o principal fator desencadeante do glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Então, todos os estudos mostraram que as pessoas toleravam bem a pressão até 20 milímetros de mercúrio, pressão do globo ocular, né? Que é a pressão exercida pelo humor aquoso contra a superfície da posterior da córnea. Mas o que acontece? O glaucoma ele é uma doença essencialmente vascular. Então, nós temos situações que a gente chama de glaucoma de baixa pressão, que ela tem todos os sintomas do glaucoma e tem a pressão ocular baixa. Quais são os sintomas do glaucoma? É a perda do campo visual, né? Então, o glaucoma ele não é uma doença da pressão ocular. A pressão ocular é o principal fator. Mas quando você olha o nervo óptico através de um exame simples para o oftalmologista, aí que entra o médico atuando, né? Não o técnico em medir o grau do óculos. Ele olha o teu fundo de olho e vê uma alteração do teu nervo óptico,
que é compatível com a alteração que o glaucoma faz, ele tem que investigar. Mesmo que você tenha pressão de 10, 12 normal. O que ele faz daí? Ele vai para outros exames. Campo visual, né, que é um exame importante, porque o glaucoma começa a perda da visão na periferia. Às vezes a pessoa tem a pressão normal do olho e tem um exame de nervo óptico alterado, com características de glaucoma, e você faz o campo visual e ela tem uma lesão já, uma perda de visão. Aí nós chamamos de glaucoma de baixa pressão. E isso se sabe hoje, né? Exatamente. Porque hoje, quando a gente fala, é de alguns anos para cá, né? Pressão alta já era glaucoma, né? E não existia forma de medir a pressão. A primeira fórmula foi com os 2 dedos, o oftalmologista, e até hoje a gente ainda usa isso. Né? Os 2 dedos para sentir a tensão, o tônus do globo ocular. É como se fosse até sentir uma isso, pulsação. Exatamente, é mais ou menos assim, né? Ainda se veja que tem coisas que o médico, que ele tem, vamos dizer assim, uma experiência, que ele tem o interesse de não ficar só atrelado aos exames complementares, por isso que são exames complementares, ele consegue, às vezes até no interior, no meio numa região onde não tem acesso a essa tecnologia, ele consegue fazer os diagnósticos, né? Claro que é muito melhor ele não vai ter quanto que está a pressão, mas ele vai saber se está boa ou não. Ruim ou não, né? Aí lá o Schultz, lá no século XIX, inventou um aparelhinho que media a pressão, era um pezinho, que foi usado até os anos 60. Tipo uma balancinha mesmo? Você punha ali na córnea e fazia a medição e dizia, poxa, essa pressão está alta. Olha que interessante. Né? E você veja que para a história da humanidade são coisas muito recentes. Depois vieram os tonômetros de aplanação, que a gente punha um corantezinho, você deve ter feito muito. Né? Até chegar hoje são os tonômetros de sopro. Qual é a grande vantagem do tonômetro de sopro? É a rapidez, né? Ele é um exame onde não se toca no paciente, então não existe perigo de contaminação, vamos dizer, de um tonômetro ser mal esterilizado. Isso, ele faz a compressão ali e o programa do computador faz a leitura. Esse teste da pressão ocular, está certo? O teste da pressão ocular, ele é interessante para o público que tem uma idade um pouco mais avançada, sim, porque ele pode revelar até algumas coisas que normalmente poderiam não ser reveladas. Existe uma tendência da pressão do glaucoma aparecer mais nas pessoas acima dos 40 anos. Mas nós falamos já do glaucoma congênito, né? E tem os glaucomas de baixa pressão, quer dizer, não é só a medida da pressão, a gente não trata a pressão do olho, né? A gente trata o glaucoma se for necessário. A informação que esse exame vai a pressão vai é mais passar. ou menos assim, você tem a pressão arterial alta, você pode desencadear um infarto, um AVC, um derrame, né? E a pressão do olho alta, a pressão do humor aquoso alta, pode desencadear um glaucoma. Por isso que às vezes tem olhos que toleram pressões de 22, 23, 25, e o médico ainda diz, olha, não vou tratar, se você puder vir sempre aqui. E fazendo o campo visual e vendo que não teve perda de visão. Exatamente. E tem pressões abaixo de 20 já com perda de campo. Porque o glaucoma é uma doença essencialmente vascular. É a falta de boa circulação no nervo óptico. Agora, você imagine uma caixa d'água cheia, a água, que seria o sangue, não vai entrar mais pelo cano ali para circular dentro da caixa d'água. O olho é a mesma coisa. Se a pressão é muito alta, o sangue não circula. Eu achava que ele entrava de forma muito grande, mas não conseguia sair da mesma forma, por isso que ele causava... É que tem vários tipos de glaucoma, né? Tem glaucoma agudo, glaucoma né? agudo, A pessoa passa que é uma emergência. Por uma dor muito estresse, grande, alguma coisa. Geralmente o glaucoma agudo ele é uma consequente, uma má formação do globo ocular. A pessoa tem a câmara anterior muito rasa, então ela já tem uma dificuldade natural do escoamento do humor aquoso. E aí, se ela passar por um estresse, é nesse momento que às vezes é um estresse, às vezes é uma pupila que se dilata e fecha o ângulo da câmara, que é onde é o ralo, vamos dizer, de drenagem do humor aquoso. Então tem vários fatores, né? Porque cada traumatismos, cada traumatismos que desencadeiam o glaucoma. A catarata, às vezes tem uma indicação de cirurgia de catarata pelo aumento, pela intumescência do cristalino. Ele vai crescendo dentro do olho e vai empurrando, vai fechando o ângulo de drenagem do humor aquoso. Então é uma indicação de cirurgia de catarata. Nossa, como tem nuances, né? Tem um mundo, a propósito, doutor Jorge, a pessoa de mais idade, ela tem que tomar sol
ainda de maneira mais moderada do que os mais jovens, porque o sol é benéfico num lado, né? Como vitamina D, tá, mas nos olhos a exposição sempre com óculos perigosa, escuros é melhor, né? Protegido do raio ultravioleta. Sempre. Estamos em pleno verão. E não verão dá para aí, né? passar protetor solar no olho. A maioria das pessoas tem uma alergia terrível, né? Então é o óculos ainda, é o óculos, né? Com filtros solares que nos dão a proteção necessária, né? Para a gente administrar, estamos com 7 minutos de programa, então para cumprir as nossas pautas, eu tenho um assunto do seu saudoso pai, Dr. Nelson Jorge, que é nossa cerejinha para o final aí, tá? Então, aquilo só para arrematar, o importante é esse acompanhamento da pressão em primeiro lugar, digamos, né? Sim. Mas sempre você diria, então, Dr. Jorge, que desde uma criança, vamos dizer aí, tipo 5 anos, sei lá, já fazer um campo visual? Não, ela não tem campo. O campo visual, ele é um exame subjetivo. Depende da informação. Porque tem que ficar apertando a luzinha. Assim como o que é importante, vamos dizer assim, para a saúde ocular da população em geral. Não, eu até, desculpa cortar, mas eu pergunto porque já que só a pressão não é o diagnóstico para, não, já tem que ficar pensando, né, no tratamento, então não seria o campo visual porque a criança não conseguiria fazer. Não, o campo visual é quando ela pode te dar uma informação e geralmente o campo visual tem uma curva de aprendizado do paciente. Não é o teu primeiro exame de campo visual que vai me dar, vamos dizer, condições de eu determinar, porque você não sabe ainda fazer o exame. É um exame chato, é um exame que depende da tua informação, depende de uma série da tua concentração. Então, o campo visual é um exame complementar, como tudo. O que é importante? A criança, o glaucoma congênito, ele é chamado de buftalmo. O que é buftalmo? Parece um olho de boi. A criança que nasce com glaucoma congênito nasce com o olho grande, porque o olho ele sofre o aumento da pressão e como ele ainda os tecidos ainda são moles, são tecidos que cedem, então ele vai crescendo. Ele infla. Então, em resumo, o que é importante? É o acesso da população ao exame oftalmológico, em todas as fases da vida. Né? Como eu te falei, no berçário, na neonatologia, né? Na idade pré-escolar, na idade escolar, porque o oftalmologista ele é a pessoa que é capacitada a dar todos esses diagnósticos e tratar precocemente todas as patologias. Então, e o olho é como eu te falei, você não tem como... A criança muitas vezes não informa como é que ela enxerga. Né? Eu tenho uma passagem interessante. Né? Conte. É a história de óculos, por exemplo. Não muito tempo atrás, eu recebi no consultório uma mãe, geralmente vem a mãe e a avó, né? Uma criança aí de uns 3, 4 anos de idade. Você, vovó, que está nos ouvindo. A avó vem junto, né? Senta ali. Diz, doutor, eu entrei aqui porque o senhor é contra óculos. Né? A vovó falou isso? E olha, meu neto aqui está com 4 anos de idade usando esse óculos dessa grossura. Daí eu disse, bom, como é contra óculos? Não, o senhor já tirou um óculos de um monte de pessoas que eu conheço, né? Amigos de crianças que eu conheço. Aí eu examinei a criança e falei, olha, não é questão de ser contra o óculos, é que tem que ver a necessidade do óculos para cada idade. O seu neto precisa do óculos, porque ele tinha um tipo de estrabismo, ele era vesguinho, que só corrige esse tipo de estrabismo com óculos. Porque o estrabismo dele era dependente do esforço acomodativo. Né? Aí eu expliquei isso, não é? Agora, você pega criança, às vezes, usando 0,25, meio grau, que é um transtorno. Você diz, olha, vamos acompanhar, você tem condição de vir todo ano ou a cada 6 meses, vamos ver como é que a criança está evoluindo. Aí você pode até dizer, tire o óculos, porque o óculos para uma criança... Né, incomoda, né? Incomoda. Não, e a mãe fica nervosa, os parentes ali, tem que pôr o óculos. Você está vendo televisão sem óculos, vira um transtorno muito grande. Vira mesmo. O bullying e tal. Não, e até para a criança brincar. Então, eu trago essas histórias assim para contar, para dizer, para reforçar que não adianta, tem que fazer o exame oftalmológico. A gente tem, cada fase da vida, a oftalmologia é uma especialidade que pega do 0 aos 100 anos de idade. Sim. Em cada fase da vida ela tem uma função. Né? Claro. E tem que ser acompanhada assim. E tanto preventiva como curativa. Curativa. E se a gente puder, hoje trabalha-se muito na prevenção. Se a gente puder focar na prevenção, é melhor ainda. Né? Aliás, em todas as áreas né, médicas, focando na prevenção. É o acesso da população
ao médico oftalmologista. A informação ao médico. Aí entra a internet, aquilo que, voltando lá, que eu acho fantástico isso. É fantástico, sim. Desde que a gente não vá lá perguntar para o doutor Google, por exemplo, né, sobre outras coisas. Janeiro passou rápido, fevereiro vai passar mais rápido ainda, segundo a lenda, né? E nós temos mais 3 minutos de programa. E sabe por que passa mais rápido? Porque é mais curtinho, né? Embora esse ano é bissexto, né? Bissexto, temos dia 29. 29 dias. Vamos lá, então? Vamos falar do Dr. Nelson Jorge. Então, que mania que o pessoal tem de dizer que o Dr. Nelson Jorge era atleticano. Mas ele era um atleticano ferrenho, né? Ao Mas ponto tinha de quando ele morreu... amor pelo coxa também. Não, deixa eu... A história é rápida, vai ser rapidinho. Acho que eu vou ali tomar um vinho. É o seguinte, Paulo, o meu pai, sempre apaixonado por futebol, radialista, ele também foi locutor esportivo, ele era de Jacarezinho. Do rádio, né? Jacarezinho. E ele gostava muito de futebol e montaram na década de 50, eu não era nascido, eu nasci em 54. Se não me engano foi em 52, 53, eles montaram em Jacarezinho, a Esportiva de Jacarezinho, montaram um time para ser campeão paranaense. Porque naquela época o campeonato paranaense não existiam os brasileiros, né? E montaram um grande time e foram muito bem. Só que no final do campeonato foi o quê? Curitiba, Esportiva de Jacarezinho, decisão lá no estádio lá, e o Curitiba ganhou de 2-1. Lá no norte. Lá em Jacarezinho. Né? E meu pai tomou uma aversão para o Curitiba, só que ele era casado já com a minha mãe, que era uma família de italianos do Juvevê, todos coxa branca. O meu tio-avô foi goleiro do Curitiba, eram coxa branca apaixonados. Ele casou com a minha mãe em coxa branca. Quando ele veio morar em Curitiba, ele não podia torcer para o Curitiba, ele teve que achar outro time. Porque ele então tinha aí que mora o mistério. Essa mágoa de terem perdido. Eles foram vice-campeões. Até tem um livro lá no Curitiba, um livro da história do time. Está lá esse fato, né? Então meu pai veio para cá, bom, eu não posso torcer para o Curitiba. E meu avô, minha avó, os parentes da minha mãe, nós, os filhos, todos coxa branca. Eu tenho o meu irmão, que você conhece lá, o Espeto, que é conselheiro. E meu pai, então, como ele não podia torcer para o Curitiba, ele escolheu o Atlético. Aí ele se dava bem lá com o Jofre Cabral, que era o presidente do Atlético, o Aníbal Cury. E era, vamos dizer assim, a boca maldita ali, era o reduto deles, e só atleticano. E ele virou um atleticano ao ponto de, quando ele faleceu, queriam colocar uma bandeira do Atlético em cima da... Sim. Aí meus irmãos disseram, não, que pôr bandeira do Atlético. Ele viu ali uma saída. Mas a história dele ser atleticano é por isso. Na verdade, ele começou como anticoxa. E não teve opção quando veio morar em Curitiba, né? Mora no nosso coração, Dr. Nelson Mas Jorge. ele gostava, acima de tudo, do futebol. Ele dizia na época dele que o grande time do futebol no Brasil era o Palmeiras. Então ele gostava do Palmeiras. E aqui ele torcia assim para o Atlético, mas ele assistia jogo de futebol desde da pelada né, lá do bairro até a Copa do Mundo. Então... E era um tempo legal, né? Porque as pessoas torciam e viviam isso. Sim, a gente ia no estádio, sem Zeiva. briga, não, né? A gente sentava no estádio com o torcedor do Atlético, do Curitiba, todo mundo junto. Não tinha todo mundo ali. Eu já dei tanto não. tapa nesse microfone hoje, desculpa. Tinham as brigas eventuais, mas não era mais assim. coisinha leve, né? Hoje virou Zeiva, não vou nem comentar. Buchmann. Vamos agradecer Paulo ao Dr. Jorge. José Jorge Neto, nosso querido oftalmologista, querido amigo. Eu que agradeço, foi um prazer. O programa passou rápido, né? Passou rápido porque estava gostoso. Dr. Jorge, você é uma sumidade, você é fantástico. Personalidade você da nossa medicina, da nossa cidade. A gente vai primar muito por isso aqui, de trazer pessoas que sejam, eu não posso falar o que eu acho, mas... boas mesmo naquilo que fazem. Na verdade, né, Zé, a pessoa tem que gostar do que faz. Eu acho que quando você, é o ponto. É o primeiro passo, né? Eu sempre disse para os residentes, para as pessoas que estão começando na oftalmologia, é fundamental você gostar do que você faz. É verdade. Porque você está no consultório, é árduo. Ninguém vai lá no teu consultório e diz, olha, eu vim aqui passar para bater um papo, diz, olha, está tudo bem. Para te trazer aqui um só vinhozinho. Queixa. O único lá se queixar. O único que passa lá para bater um papo sou eu quando vou com a Zé. E aí não temos nem tempo, né? Momento, eu tenho que mas eu já não gosto nem de levar ele junto, porque tudo vira papo de futebol e daí eu fico lá esperando a minha consulta, não foi o teu caso. Tadinho. Mas é isso, doutor Jorge, a gente sabe do teu potencial, da tua seriedade, e você disse tudo. A pessoa trabalha naquilo, ela trabalhando naquilo que ela ama fazer,
é o primordial, é o fundamental, é o que impulsiona, é o que delicia, né? E acaba nem sendo o trabalho, né? Você faz aquilo com muito amor, né? Exatamente isso. Então a gente quer agradecer, Dr. Jorge, essa sua presença aqui no nosso debut do Velho Pode Tudo. Foi muito gostoso. Que honra, papo. Que alegria para nós. E para mim também, ter você como convidado. Isso eu nunca tinha passado. Tá vendo? Vida, né? Olha aí, mais uma para o currículo. Mais uma coisa, né? Que a gente tem aí para contar. Olha, participar de um podcast, uma coisa que isso aí. Lá atrás, há 10, 20 anos, a gente participou já de programas de rádio, de entrevistas de televisão, né? de palestras, mas o podcast é uma coisa bem legal. É que o podcast é uma coisa gostosa porque ele nos dá essa flexibilidade, essa coisa mais descontraída do que uma coisa muito engessada, né? E daí também queremos agradecer a nossa audiência, as pessoas que já vão começar a nos prestigiar, seguindo, compartilhando, se você gostou, claro. Na telinha está aí o nosso deixando do canal do YouTube, o seu like e aquilo que eu já falei. Manda sua sugestão, manda sua crítica, enfim, vamos interagir, tá? Então, eu agradeço de coração, mando um super beijo para vocês e até o próximo. Nosso carinhoso abraço. Muito obrigado. Beijo. Muito obrigado, querido. Foi um prazer. Obrigada, Dr. Jorge. Obrigado. Eu que Dr. agradeço. Jorge.